Então, vamos começar aqui. Cadê a parte? Vamos, então hoje nós vamos falar sobre os combustíveis, tá? Os tipos de combustíveis, para a gente se preparar então depois para as máquinas de combustão, tá? Então, nós já falamos das máquinas a vapor, já falamos da máquina, né, das máquinas motrizes a vapor, máquinas movidas, né? E então agora vamos falar um pouquinho de combustível para depois a gente poder entrar então em máquinas de combustão. Então, o que é o combustível? O combustível é tudo aquilo que nos fornece energia através da queima, né? Ou seja, através de uma reação de oxidação, tá? Onde vai haver consumo, né? Geralmente de matéria orgânica, tá? Principalmente se tiver o carbono como fornecimento como agente principal para promover essa combustão. Um dos mais importantes campos do estudo no conjunto das ciências e da tecnologia, né, é o estudo dos combustíveis, tá? Porque ainda é a principal fonte de energia, né, da, da humanidade. Então, o mundo ainda é movido à queima de combustível, né? Então, somente com a grande atividade industrial atual, né, foi possível, né, se tornou possível, né, o crescente fornecimento de energia, né? A gente consome uma quantidade de energia nunca antes consumida na história da humanidade. Então, da virada do século XIX para o século XX, né, o século XIX já foi um século que se consumiu bastante energia, mas no século XX, principalmente agora, essas primeiras décadas do século XXI, né, o consumo de energia tem sido muito além do que se consumiu, né, toda a história da humanidade até a virada do século XIX. Tá? Então tornou-se possível o crescente fornecimento de energia, que, por ser utilizado sob a forma conveniente de energia calorífica, né, a grande maioria dela é obtida através dos combustíveis. Então, a gente, como fonte de energia, né, nós temos três fontes principais de energia. A, a, vamos botar assim, que não seria inesgotável, mas totalmente renovável, né, seria aquelas provenientes das forças da natureza, né, que a gente até já falou delas, a gente já viu. No caso, a energia potencial gravitacional das hidrelétricas, das quedas d'água, né, que movem as grandes hidrelétricas, né. A gente tem ali também a energia que a gente consegue do sol, né, dos ventos, né, até do centro da Terra, do aquecimento do centro da Terra, que a gente chama de energia geotérmica. Tá? Então, nós temos várias fontes naturais de energia, né? E a gente pode dizer que essas aí então são renováveis, né? Algumas de alto impacto ambiental e outras de baixo impacto ambiental, né? A gente tem a energia atômica, né, que é aquela liberada por reações nucleares, né? Apesar de ser uma forma eficaz, eficiente de energia, né, a gente tem um problema que é o que fazer com lixo atômico, né? O que se faz com esse lixo, né? Como a gente, depois de utilizar
esse urânio que foi enriquecido, que foi trabalhado, que se usou para se gerar energia, o que a gente vai fazer com ele se ele não tem mais nenhuma utilização e ele continua ativo por centenas de anos, né? E os combustíveis, né? Que, então, os combustíveis ainda são o principal fonte de energia. Então, a gente tem as três categorias de combustíveis: sólidos, líquidos e gasosos, tá? Então, ainda é a nossa principal fonte de energia, os combustíveis, né? Mas a gente tem que ter em mente que os combustíveis são uma fonte não renovável, né? São uma fonte não renovável e nós vamos ter que ter um plano B, a humanidade tem que ter um plano B, porque o petróleo vai acabar, não tem, né, não há tempo suficiente para que ele se renove e, e a gente possa utilizar ele, tá? Assim como o petróleo, o carvão, toda essa parte de combustíveis, geralmente de matéria orgânica. De modo geral, a gente vai denominar combustível como sendo qualquer substância natural ou artificial, tá, que em combinação química com oxigênio libera energia térmica por meio de uma reação exotérmica. Tá? Reação exotérmica é aquilo que a gente na química chama de reação que libera grande quantidade de calor. Tá? Então, a combustão é considerada uma reação exotérmica, uma reação química, tá, que libera grande quantidade de calor para o meio. Tá? Os elementos químicos que entram na composição da maioria dos combustíveis, né? A grande parte, a maior parte dos combustíveis é carbono e hidrogênio, tá? É o famoso hidrocarboneto. Tá? Então, a grande parte do combustível é formado por carbono e hidrogênio. E aí depois a gente tem mais o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Mas principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, são os elementos principais que se encontram nos elementos orgânicos. A qualidade de combustível é dada pelos elementos carbono e hidrogênio. Tá? O enxofre, apesar de combustível, é indesejável. Tá? O enxofre, além né, tem ser inflamável, é bom inflamável, mas tem aquele cheiro, né, não agradável quando entra em combustão. Tá? O oxigênio diminui a quantidade unitária de calor desprendida, né? Porque aí o oxigênio ele acaba absorvendo energia, né? Pois é considerado como já combinado com o hidrogênio. O nitrogênio também não é desejável, pois não apresenta no campo da combustão industrial reação com o oxigênio na liberação de calor. Tá? O nitrogênio não participa dessa liberação de calor. Na verdade, na reação de calor, então a gente vai ter o carbono, o hidrogênio, tá? Que vai entrar em contato com o oxigênio. Eu preciso de combustível e comburente, né? Então, eu preciso de combustível, que geralmente vai ser um hidrocarboneto. Depois, a gente vai colocar o oxigênio, né, em contato com esse hidrocarboneto e vai se promover a queima, né? E, como resultado, a gente vai ter, então, principalmente o CO2, né? A água, a H2O, né? E, em alguns casos, a gente também vai ter o CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono e água. Seriam os elementos que são desprendidos na combustão. Então, a utilização desses combustíveis, né, para que o material possa ser considerado industrialmente como sendo combustível, são necessários os seguintes requisitos técnicos e econômicos. Né? Então, a gente tem que ter a disponibilidade desse combustível, a facilidade do uso, tá? Não formação durante a combustão de substâncias tóxicas e ou corrosivas, tá? Então, no caso do nitrogênio, se evita ter nitrogênio porque os subprodutos da combustão com nitrogênio podem ser tóxicos. Esse combustível tem que ser de fácil obtenção, tá? E baixo custo de produção.
tem que ter segurança no armazenamento e no transporte. Então, nos dias atuais, os combustíveis são representados pelos materiais carbonáceos, ou seja, são aqueles, né, derivados de carbono, e que podem ser queimados facilmente ao ar atmosférico, com desprendimento de grande quantidade de calor e controlável sem grande esforço. Tá? Então, aqui a gente vai ter um comparativo da matriz energética, né? O que a gente usa de energia renovável e não renovável. Então, o Brasil aqui tem 44,7% da sua energia, tá, vinda de meios renováveis, tá? Enquanto que o resto do mundo, né, está ali com 13,3% de energia renovável. Por enquanto, né, o Brasil ainda é um dos países que mais está ali na vanguarda de ter energias renováveis. Mas, né, um, um rápido aumento do desmatamento que a gente vem assistindo, né, da, da liberação de grandes áreas para mineração, provavelmente a gente vai cair nesse nosso índice aí, porque, né, nós não estamos, no momento, indo na direção que nós nos encontrávamos antes. Tá? Então, ali, biomassa, nós temos ali, utilizando ali 29,7% da nossa energia vindo da biomassa, tá? Principalmente nas usinas de álcool e açúcar. Tá? Nós temos 15% da nossa energia sendo gerada através de hidrelétrica, tá? 9,3%, né, é gás natural, carvão 6,4%, né, urânio 1,2%, a gente tem ali nas 3 usinas, Angra 1, 2 e 3. Tá? Petróleos e derivados ainda está muito alto, nós estamos ali com 18,4%, né, da nossa energia vinda de petróleo. Né? Agora, com a nossa crise hídrica, isso aumentou bastante. Né? Nós batemos um recorde de utilização de energia termoelétrica. Em comparação com o mundo, ali, ó, aqui a gente usa 6,4% da nossa energia vinda de queima de carvão, né? E enquanto que no resto do mundo é 24%. Né? Gás natural nós usamos pouco aqui, porque a gente não tem muita produção de gás natural, né? Nós temos 9,3%, nosso gás natural é todo importado, ou da Bolívia ou da Argentina, tá? Enquanto que no mundo, né, se usa 20% da energia vindo de gás natural. Mas ali a gente pode ver o seguinte, né, na parte hidrelétrica nós temos 15% da nossa energia das hidrelétricas, enquanto que no resto do mundo, comparativo, né, o pessoal usa 2% da energia de meios hidrelétricos. Né? Biomassa, 11%, nós estamos com 29%. Então, nessa parte a biomassa pode ser considerada uma das energias renováveis, porque bagaço de cana, casca de arroz, né, é feito então a partir de restos da agroindústria. Né? Então, nós ainda temos muito ainda para avançar nessas energias renováveis. A gente usa muito pouco, por exemplo, a energia que pode ser gerada nos lixões. Né? Havia um projeto aqui em Rio Grande, mas não foi adiante, né, por questões políticas, de se ter uma usina no lixão da Quinta, né, para se transformar todo aquele gás metano que está acumulado embaixo daquele lixão em, em, reaproveitar aquele metano, né, para uma usina geradora de energia. Né? Mas não foi adiante a ideia. Tá? Aqui está um gráfico comparativo da evolução da oferta de energia no Brasil ao longo das décadas, né? Como é que foi o comportamento, né?
Então, ali, ó, a gente olhando assim que das nossas energias renováveis, né? Então a gente tem ali dos 39,4% das energias renováveis, né? 15,7% é da cana-de-açúcar, né? Que é o álcool, né? Que é o álcool que a gente compõe na gasolina, né? Que muita gente reclama, e eu acho que foi uma das poucas coisas que o Brasil acertou em termos de tecnologia foi usar o álcool de cana, né, como combustível e misturando na gasolina, né? Porque a nossa gasolina, né, a característica do nosso petróleo dá uma gasolina de baixa octanagem, e para não fazer como na Argentina que eles fazem, todo mundo diz, pô, mas a gasolina na Argentina e no Uruguai é boa, né? Sim, mas é boa, mas é altamente poluente, né? Isso é uma gasolina que tem uma parte de poluição muito elevada, né? Para acertar a octanagem deles. O petróleo da Argentina, a Argentina também produz petróleo, né? Também é da mesma qualidade do Brasil, né? Com baixa octanagem. Então, para melhorar a octanagem da gasolina deles, eles colocam elementos que aumentam a octanagem, né? Mas gera muita poluição, tem muitos poluentes, né? Aqui melhorou usando o álcool, né? E o que aconteceu por usar o álcool, né? A gente teve que se melhorar a qualidade da mecânica dos nossos carros, né? Os motores tiveram que se, né? Porque hoje todo carro é flex no Brasil, então todo carro tem a tecnologia do carro a álcool, que foi desenvolvido, né? Exatamente no carro a álcool, que é uma tecnologia que foi desenvolvida para o Brasil, né? As montadoras tiveram que desenvolver essa tecnologia, porque ninguém nos anos 70, nos anos 80, fora do Brasil, pensava em usar álcool, né? Só no Brasil se pensava isso. É uma coisa que E hoje já é uma realidade nos Estados Unidos, já é uma realidade no México, né? Já é uma realidade em alguns países da Europa o uso do álcool, né? Só que eles não estão usando o álcool de cana-de-açúcar, estão usando o álcool que é o proveniente da madeira, tá? Que é o que eles usam na Fórmula Indy, Fórmula NASCAR. Eles usam álcool, mas é um álcool vindo de cana não é de cana-de-açúcar, é de madeira, né? Não é o etanol, é o metanol, né? eu sei. Só que o metanol ele é muito mais perigoso do que o etanol. Ele tem Mas ele fica tudo gente. ele Não vai entra querer um carro muito mais rápido do que o, completo, com tudo nesse. tá? Então a gente tem ali também 11% dessa nossa energia renovável vindo das hidrelétricas, tá? 8,1, né, de lenha e carvão vegetal, tá? Além do carvão vegetal, apesar de ser renovável, né, porque a gente já tem algumas plantações aí de acácia e de alguma, né, para A gente vê. produção de lenha e de carvão vegetal, esse mesmo dessas plantações que a gente compra aí para fazer o nosso churrasco de fim de semana, né, também é do mesmo os caras que fornecem para a indústria, tá? Mas ele é altamente poluente, né? A produção dessa lenha, desse carvão, né? Eles aumentam ainda mais a emissão de CO2, tá? Apesar de ser renovável, é altamente o índice de CO2 que eles emitem para a natureza é alto, tá? Ah, as outras iniciativas similares, como a energia eólica, que cresceu muito na última década, né? Na última década, né? Cresceu muito os parques eólicos do Brasil, né? E agora, infelizmente, a gente está meio parado, né? Mas era uma solução bastante viável, né? Se
Tá? Depois a gente tem petróleos e derivados, né? A gente tem gás natural. A produção de gás é muito baixa ainda na nossa... Tá? O carvão mineral, né? Então, assim, a gente não tem muitos leitos de carvão mineral no Brasil, e o nosso carvão mineral aqui não é de boa qualidade. Tá? Então, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem Ilha Negra, a gente tem Minas do Leão, a gente tem uma boa, um bom leito de carvão aqui. Depois a gente tem a parte do urânio e outras energias, né? De energia, né? Então, para você ter uma ideia, né? Agora, nesse período aí que estão pedindo para a gente tomar banho frio, né? Então, sabe então, para a gente economizar energia, vamos tomar banho frio. Vamos ver os números, né, desse consumo de energia. 120, 130, A indústria consome 32,9%. Professor, está entrando outro áudio aí de fundo. 2010 para cima, é esse valor aí, pô. Aí, tem uma triton ali. O conceito lá, minha vez, tá lá em cima. Tem uma triton ali, ele falou. Mas tá toda. Isso já foi repintado. Aí, professor, está ouvindo de fundo? Sim, tem sim. outro... Eu não sei se é só para mim. Não, peraí. É o Moto G5, assim. Matou. Deu, todo mundo desligou os áudios? Tá, obrigado. Pronto. Deu. Tá, então vamos ver os números aqui, ó, do consumo de energia no Brasil. Tá, para ver quem é que tem que tomar banho frio ou não. Então, a indústria fica com 32,9% da energia produzida. Os transportes, tá, com 32,5%. A agropecuária, não, agroindústria, agropecuária, 4,2%. Os serviços, tá, 4,7%. Serviços aí se incluem escritórios de medicina, escritórios de engenharia, escritório de advocacia, né, consultórios médicos, clínicas, né, hospitais. Então, isso aí a gente tem, né, 4,7%. O setor energético, ou seja, as produtoras de energia, né, que elas precisam queimar energia, ficam com 10,3%. Elas consomem 10,3% para poder produzir energia. E as residências, né, o usuário comum, de toda a energia produzida no país, eles consomem só 9,3%. Tá? As residências, então, ficam com 9,3%. Enquanto que indústria e transporte consomem quase toda a energia produzida nesse país. Tá? Então, acho que tem gente aí que está focando errado, pedindo para tomar banho frio, gente. Tá? Aqueles 10 minutos de chuveiro nas residências, que cada um tome um banho frio, não vai fazer muita diferença no final do mês na produção de energia. Tá? Fica aí para a gente pensar nisso. A oferta de energia, então, atualmente, o consumo de energia no mundo está resumido, né, em sua grande maioria, pelas fontes de energias tradicionais, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Esses combustíveis são poluentes, não renováveis, e cada dia que passa, seus preços tendem a aumentar. Tá? E eles não aumentam só por questão de que está faltando, não está produzindo, tá? O preço é político. Né? A questão da variação do preço, né? São os países que detêm a produção desses bens de consumo, eles se reúnem e eles colocam o preço de acordo conforme eles quiserem aumentar os seus ganhos, né? Ou quiserem controlar suas... Então, as perspectivas futuras, né, então, o carvão, o óleo, o gás venham diminuindo, né, e vai aumentando
o consumo da nuclear, da solar, de outras como a dos ventos e as da biomassa, tá? Então, e os combustíveis podem ser classificados, então, quanto à sua origem, né? Eles podem ser fósseis e não renováveis, vegetais e renováveis, ou quanto à sua natureza, né? Natural ou artificial. E também a gente pode classificar esses combustíveis quanto ao seu estado sólido, ao seu estado físico, desculpe, né? Que pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Os combustíveis de origem fóssil, nós temos, então, o petróleo e o gás natural, com os seus subprodutos, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel, o óleo combustível, né? Óleos residuais. Então, essa parte do petróleo e gás natural. Depois a gente tem o xisto bituminoso e os carvões minerais, tá? E aí a gente, então, tem gases manufaturados, né? Em alguns casos também se consegue extrair gasolina de xisto bituminoso, né? Apesar de ser bem mais caro o processo para se extrair, né, gasolina de xisto bituminoso, mas é possível, né? A gente pode ter, então, também combustíveis vegetais. Então, aqui no Brasil a gente tem a cana-de-açúcar, né, que nos fornece o álcool etílico, ou etanol. A lenha, então, que eu falei para vocês, que nos Estados Unidos, Canadá e, né, em alguns países da Europa estão usando, né, através do carvão vegetal, eles conseguem o metanol, tá? E resíduos vegetais, que aí a gente chama de biomassa, biogás, né? Então, nos vegetais, que é a casca do arroz, o bagaço da cana, né, e outros rejeitos da indústria. Então, nos combustíveis sólidos, para que sejam utilizados, deve-se possuir poder calorífico elevado, tá? Então, qualquer combustível sólido que a gente vai usar, alta disponibilidade, né, e que a queima seja fácil. Não pode ser um combustível que tenha um poder calorífico baixo, tá? E que não seja de fácil queima. Então, a gente tem a lenha, as cascas, as turfas, o carvão mineral, o xisto. Os artificiais, a gente tem o coque, os briquettes e o carvão vegetal. Tá? O coque já é um carvão mineral que ele é pelotizado, já passa por tratamento. Tá? Nos combustíveis líquidos, a gente possui certas vantagens em relação aos sólidos, pois tem um poder calorífico mais elevado, maior facilidade de economia de armazenagem, fácil controle de consumo. Tá? Então, a gente tem os naturais, que é petróleo bruto, os artificiais, que é produto da destilação de petróleo, de álcoois e de óleos vegetais. Então, tem alguns óleos, como a mamona, como a mamona, e tem mais um outros. Tem várias sementes que já estão sendo utilizadas para a extração de óleos vegetais que depois vão se tornar em óleo, em combustível. Como assim como também tem o biodiesel, né? Que é feito a partir do óleo de soja, né? Mas aí tem que fazer tem que agregar esse óleo de soja com álcool, né? Então, basicamente uma proporção de 5:1, né? 5 litros de óleo de soja, 1 litro de álcool destilado, né? E aí tem que passar por refino, né? Faz não precisa destilar, faz só um refino e faz que é aquece essa mistura e depois faz a filtragem, né? Já está quase que pronto, né? Tem que tirar as impurezas que surgem, né? Depois a gente tem os combustíveis gasosos, né? Que possuem certa vantagem em relação aos combustíveis sólidos.
porque permite a eliminação da parte da fumaça e cinzas, né? Então, os combustíveis sólidos não vão liberar cinzas nem fumaças, né? E praticamente tem uma queima completa. Melhor controle da temperatura e comprimento da chama. Então, a gente tem o gás natural, né? Depois a gente tem o GLP, o acetileno, né? O propano, o butano, tá? O GLP, na realidade, é uma mistura de propano com butano. As propriedades desses combustíveis, como visto, cada tipo de combustível, em função do seu estado ou natureza, pode apresentar uma grande diferença entre suas propriedades. Desde o ponto em diante, né, vamos discutir as principais propriedades. Vamos ver lá, então. Droga. Que propriedades são essas? Então, é o poder calorífico, a composição química, a viscosidade, o ponto de fluidez, o calor latente, ponto de fulgor, a umidade e a densidade. Tá? Essas propriedades principais dos combustíveis. Então, cada combustível, né, em função do seu estado ou natureza, pode apresentar grande diferença nessas propriedades. Né? Então, vamos lá, vamos discutir elas. Cadê? Vamos para frente. Pronto. Tá? Poder calorífico. Hoje a língua está travando. Tá? É a quantidade de energia desprendida por unidade de massa ou de volume da combustão completa de um material combustível. Tá? Depende basicamente da composição química de cada combustível. Tá? Porque vai depender de quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio possui esse combustível. Tá? Ela vai ser dada em joules por quilograma. Joules é a unidade de energia, né? E quilogramas de massa. Então, é assim que se expressa. Geralmente é joules por quilograma ou calorias por quilograma. Existem dois poderes caloríficos, o superior e o inferior. Tá? O poder calorífico superior, PCS, é a quantidade de calor, né, de energia, que é liberada quando um material entra em combustão e os gases da descarga são resfriados de modo que o vapor de água neles seja condensado. E o inferior é a quantidade de calor, né, ou energia liberada quando o material entra em combustão e os gases de descarga são resfriados até o ponto de ebulição da água, evitando assim que a água continue contida na combustão seja condensada. Então, superior, tu encontra água condensada, no inferior tu não vai encontrar água condensada, tu vai fazer medida antes que a água se entre em condensação. O poder calorífico, né, PCS é dado por soma da energia liberada na forma de calor da energia gasta na vaporização da água, que se forma uma reação de oxidação. Então, o que é uma reação de oxidação? É a reação entre o combustível, né, que geralmente é um carbono mais um hidrogênio, né, que vai reagir com o oxigênio, o O2, né, e vai sempre resultar, né, um CO2, um dióxido de carbono, mais uma molécula de água, H2O, e dependendo se tiver mais alguém nessa composição do meu combustível, né, poderá ter mais elementos desprendidos nessa combustão. Tá? Essa combustão, às vezes, a gente diz que ela pode ser completa ou incompleta. Né? Na combustão completa vai sair só CO2 e água. Na incompleta vai sair CO2, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e água. Tá? O poder calorífico inferior, o PCI, né, corresponde somente à energia liberada na forma de calor. Então, para os combustíveis que não contêm hidrogênio na sua composição, quando a gente está com seria um combustível sem hidrogênio, seria o carvão. Né? O carvão puro é só carbono, não tem hidrogênio. Né? O valor do PCS é igual ao do PCI, porque não há formação da molécula de água. Então, só carbono mais só oxigênio. Né? Então, não há formação, não tem como formar água, porque não tem o hidrogênio que vai reagir com o oxigênio formando uma molécula de água. Porque então, consequentemente, não há energia gasta na sua vaporização. Se não tem água, não tem vaporização. Então,
o PCS é sempre maior ou igual ao PCI. Tá? Aqui diz que o PCS aproveita seria o oxigênio na entalpia de condensação da água. O que é entalpia? Entalpia é a energia, né, desprendida durante a reação química. Tá? Então, seria uma forma de medição de calor, a entalpia. Quando a temperatura dos gases de combustão é muito elevada, nas máquinas térmicas, a água contida nelas se encontra sempre no estado de vapor, portanto, que deve ser considerada poder calorífico inferior e não superior. Tá? Porque o inferior é o que leva em consideração, né, a condensação de água. Tá? Então, existe máquinas para como a gente fazer a medição, né? Então, a determinação do poder calorífico é feita através de uma bomba calorimétrica. Tá? Então, ela é preparada para fazer essa medição. A gente pode fazer uma determinação através de equações. Tá? Essas equações, esses valores todos que aparecem aqui nessas equações, a gente não, só para vocês terem uma ideia de que faz isso, né? Não sei que vocês vão trabalhar em algum laboratório que faça medição, né? Poder calorífico. Tá? Esses índices todos têm a ver com a tal da entalpia, né, de cada um dos participantes do nosso combustível. Então, ali, 33.900 vezes a porcentagem, né, de carbono, 141.800 vezes a porcentagem de hidrogênio menos a porcentagem de oxigênio divididos por 8, tá? Mais 9.200 vezes a porcentagem de enxofre, se houver enxofre. Tá? E o poder calorífico inferior, então o superior, menos 2.400 vezes, 9 vezes a porcentagem de hidrogênio, mais a porcentagem de, aqui, de coeficiente global de alguma coisa, de umidade. Tá? Coeficiente global da umidade. Buenas. Tá, aqui é um exemplo numérico, como é que pode ser feito. Tá? Aqui então, tem um exemplozinho. Também outro exemplo. Não. Bom, temos aqui então. O que nos interessa é isso. Aqui a gente já tem os valores padrões, né, de poder calorífico. A parafina, 39 megajoules por quilograma. O óleo combustível, 35. Carvão vegetal, 31. Carvão de resíduo agrícola, 26. Casca de coco, 17. Lenha seca, 17, lignita, 17, carvão mineral, 15, esterco, 14, casca de café, 13. Tá? A parte do esterco é bastante utilizada na indústria de aves, gente. Na indústria de aves, eles recolhem quase todo aquele esterco dos viveiros para virar depois energia. Tá? Tem bagaço ali, tem turfa, tem casca de palmeira, lenha verde, então tem ali, não existe muito mais ainda, né? Tem mais tabelas mais completas ainda do que essa. Na composição química, então, né, a gente vai ter aqui quais são as porcentagens de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e aí que a gente vai ter de cinza. Né? O carbono e o hidrogênio, então, são os principais, são os que mais contribuem para o poder calorífico. Né? O oxigênio, por exemplo, nos combustíveis diminui o poder calorífico, porque esse oxigênio, se estiver presente, que é o caso do álcool, o álcool tem oxigênio na molécula do álcool. Né? Ele vai se juntar com o oxigênio da combustão, né? E vai, então, ele não contribui para o aumento do poder calorífico. Por quê? Porque ele entra na reação, se juntando com aquele outro oxigênio, né, para formar subprodutos. Bem como então, o oxigênio presente diminui o poder calorífico, bem como as exigências teóricas do ar em combustão. Tá?
Embora o enxofre seja combustível, ele traz consequências prejudiciais ao meio ambiente, né, e aos equipamentos. Então, os subprodutos do enxofre eles, podem ser responsáveis pela chuva ácida, podem ser responsáveis por uma série de contaminantes do ar, tá? Como gás sulfídrico e outros. Tá? Sendo que os produtos de sua combustão em presença de umidade formam ácido sulfúrico, que tende a atacar as partes mais frias dos equipamentos, causar a chuva ácida, tá? Aí pode ser chuva ácida por gás sulfídrico ou por próprio ácido sulfúrico. E caso a atmosfera da combustão seja redutora, pode haver formação de compostos que são perigosos e produzem mau cheiro, que é o gás sulfídrico, né? Tem o cheiro característico do enxofre. Na composição química, o nitrogênio, né, ele é responsável pela formação de diversos óxidos, que são compostos de alta irritabilidade para as mucosas, além de reagirem com a camada atmosférica de ozônio. Tá? A cinza pode promover mudanças nas características de transferência de calor e problemas respiratórios. Tá? Então, a gente tem legislação que regula, né, essas quantidades de nitrogênio, de enxofre. Outra propriedade importante, né, é a viscosidade. O que é essa viscosidade? Né? É o quanto mais fácil ou mais difícil o fluido escoa. Né? Então, a viscosidade é uma indicação de resistência que o fluido apresenta para escoar. Né? Dessa forma, quanto maior a viscosidade, maior será a coesão entre as moléculas e a resistência ao escoamento, importante, importante para o controle de armazenamento, para o bombeamento, para a pulverização, para a combustão. Tá? Então, existe um grau, né, que se mede a viscosidade. São expressos por dezenas inteiras, sendo que o óleo mais fino ou menos viscoso, né, de grau igual a 10. Tá? Quanto mais viscoso, mais difícil é de escoar. Então, quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade dele de escoar. Né? Quanto menor a viscosidade, mais rápido ele escoa. Outra propriedade é o ponto de fluidez, né? que é o ponto de fluidez. Né? Ela indica a temperatura mínima para que os derivados do petróleo escoam sem apresentar problemas. O calor latente, né? Que é aquela quantidade de calor necessária que qualquer substância necessita para mudar de estado, né? Então, calor latente da água para congelar ou para descongelar. Né? A gente tem lá que é 80 calorias por grau Celsius. Tá? Então, seria o correspondente a isso. Corresponde à quantidade de calor absorvido pelos corpos na sua mudança de estado, sem que haja aumento aparente da temperatura. Tá? Se for uma mistura, né? Se o teu combustível, se o teu líquido for uma mistura, provavelmente aí vai haver um aumento, uma variação da temperatura. Mas sendo uma substância pura, né? A temperatura na mudança de estados tende a permanecer constante. O calor latente necessário à fusão, liquefação ou gaseificação varia com a sua natureza. Na passagem de estado, a substância não muda de temperatura enquanto dura a sua transformação e todo o calor empregado é absorvido para produzir mudança de estado. Tá? Então, é aquele calor necessário, né? No caso do líquido para vapor, né? No caso, se fosse água, né? Precisaria de 540 calorias, né? por grama. Né? Para cada grama de água, precisa de 540 calorias para poder passar de líquido para gasoso. Tá?
Então, para a gasolina, vou ter um calor latente, para o álcool, vou ter outro. Então, para cada substância, tem uma quantidade necessária, né, de calor para que mude de estado. Tá? E aqui a gente tem uma propriedade importante, que é o ponto de fulgor, né, que é a temperatura com que o corpo entra em combustão, né? O ponto de inflamação, a temperatura que vai pegar fogo, né? Tá? O coque é 660, o álcool etílico é 402 graus e o octano, tá? Que é o que dá origem à gasolina, 220. A umidade, né, quanto tem de umidade no combustível, né, que é quanto de água tem contido no combustível, vai depender, então, da onde esse combustível foi extraído, né? Da onde ele é extraído, a gente vai ter mais ou menos umidade. Tá? Então, que é a quantidade de água contida nele, né, normalmente encontrada em todos os combustíveis, principalmente nos sólidos. Tá? O carvão mineral a gente encontra de 10 a 30% de água, né? E a lenha de 10 a 80%. Vai depender se a lenha é seca ou se é uma lenha que recém foi cortada e não passou por um processo de secagem. Tá? A densidade, tá? Que é a relação entre a massa, né? O corpo, né? E o volume que esse corpo, que esse combustível ocupa, né? A densidade do coque é de 1.070 kg por metro cúbico. A madeira de pinos é de 450 kg por metro cúbico. A gasolina de 850 kg por metro cúbico. E do metano, 0,680 kg por metro cúbico. Bom, depois dos que a gente falou dos combustíveis, né? Vamos ver os sólidos. Né? Das propriedades, vamos começar com os combustíveis sólidos. Então, a gente tem aqui as 4 categorias de combustíveis sólidos, que é a turfa, a lignita, o carvão mineral e a biomassa. Tá? Biomassa, então, entende-se por biomassa lenha, bagaço de cana, serragem, casca de arroz, né? E casca de coco. Então, tudo isso entra na biomassa. Na biomassa, né? Desculpe, nos sólidos, o que a gente vai... quais são as propriedades que vão ser avaliadas? O poder calorífico, que já se falou, a composição química, a umidade, a granulometria e a densidade. Tá? Então, os principais combustíveis sólidos utilizados no mundo, né, ainda são a lenha e o carvão mineral. Tá? Ainda temos como principais atores. Então, o que seria o carvão mineral? É uma rocha sedimentar combustível, né? Foi formado por material orgânico soterrado, especialmente durante períodos carbonífero e permiano, tá? Lá bem no início da formação geológica, né? Geológica da Terra. Tá? Os maiores produtores de carvão mineral são a China, os Estados Unidos, a Austrália e a Rússia. Né? A Polônia já foi. Tá? Um dos motivos da invasão do Hitler, a Polônia foi para pegar o carvão mineral deles. Tá? O carvão mineral, então, é um carvão fóssil, né? Ou carvão de pedra, é um mineral combustível fóssil natural extraído da terra mediante o processo de mineração. Tá? Nem todos os lugares são como aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, as jazidas de carvão mineral estão à flor da terra, né? Enquanto que na Rússia, na China, né, nos países, ou nos Estados Unidos, né, são minas profundas. Os caras têm que, né, minerar bem profundamente, na Inglaterra também, né, os caras têm que entrar em minas de 40, 60, 100 metros de profundidade para retirar o carvão. Aqui no Rio Grande do Sul, ali em Minas do Leão, ali, né, as máquinas trabalham a céu aberto ali, né, recolhendo. Não é tão bom quanto os outros, mas em termos de conseguir retirar eles da natureza, a gente retira eles bem, né?
sendo que o nosso carvão não se presta muito para a produção de energia, né? Mas para fazer um cimento bom, do tipo pozolânico, ele está de bom tamanho. Tá? Então, como é que esse carvão se formou? Ele se formou a partir de troncos, de raízes, de galhos, de folhas, de árvores, né, que se formaram há cerca de 250 milhões de anos, tá? Em pântanos rasos. Tais partes vegetais, após morrerem, foram, né, se depositaram no fundo lodoso desses pântanos e brejos, e com o tempo foram sendo encobertos, né, com dezenas e centenas de milhares, dezenas e centenas de camadas de material, né? E com a ação do tempo, mais a pressão desse material que ficou acumulado sobre esse material orgânico, né, fossilizado, é que vai surgir então essa massa negra homogênea, né, que dá origem ao carvão mineral. A turfa, né? A turfa já é um parente muito próximo do carvão mineral, mas ele está lá naquele processo do início, né? Não está ainda naquele processo como o carvão já passou por milhares e milhares de anos, né? O, a tendência do carvão, né, é com mais pressão, mais temperatura, né, de até se formar diamante, né? Mas aí acho que a gente não vai chegar a ver isso, né? Se esperar para ver um carvão virar diamante, né? Talvez daqui a uns 2, 3 bilhões de anos a gente consiga, né? Só... Bom, e a turfa? A turfa se constitui na primeira fase da formação do carvão mineral, né? Porque a gente tinha falado lá, né? É o material aquele orgânico que está em áreas pantanosas, né? Apresenta elevada umidade, mas se for secas ao ar, né, essa umidade cai para 30%. Então, é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, tá? Encontrado nas camadas geralmente em regiões pantanosas e também sob montanhas, que é a turfa de altitude. É formada principalmente pelo esfagno, né, que é um grupo de musgos, tá? E o ipnum, que também são juncos formado por juncos e árvores. Ele é um material combustível preto, amarronzado, né, composto por restos parcialmente decompostos, mas ainda estruturados de vegetais que crescem continuamente em áreas paludosas, né, ou seja, em parte de pântanos, acumulando-se em depósitos que muitas vezes têm interesse econômico. Essas áreas com turfos são chamadas turfeiras e formam-se em regiões com solos impermeáveis, com afluxo de água maior do que a evaporação. Então, por isso que são pantanosas e tem um cheiro característico que é o cheiro de metano, né? Aquele cheiro de ovo podre. Tá? A diagênese de turfeiras, dadas as condições de soterramento, com elevação de temperatura e desidratação progressiva, pode levar à formação de carvão mineral. Outro combustível sólido é a lignita, né? Que é uma fase intermediária entre a turfa, né, e o carvão betuminoso. Ela apresenta teor de umidade entre 30% e 50%, mas quando secada ao ar, né, pode cair para 10% a 20%. Tá? É uma rocha sedimentar, macia, castanha, tá? E é um combustível formado pela compressão da turfa. É considerado uma forma menor de carvão devido ao seu baixo poder calorífico. Tá? E aí entra no nosso aqui, né? Que é a hulha. Né? Na tua, o nome da cidadezinha ali perto de Bagé, é Hulha Negra. Tá? Então, a hulha, né, que é o nosso carvão betuminoso, possui um maior teor de carbono do que a lignita, né, sendo que a sua constituição é majoritariamente de materiais voláteis e pouca quantidade de água. Este encontra-se em uma profundidade maior do que a lignita, sendo sua extração mais dispendiosa, mas com maior retorno monetário. A antracita, né, esse material possui um maior teor de carbono do que qualquer outro tipo,
né, de 90%, devido a esse fato. Muitos consideram esse tipo de carvão que já esteja em fase meteorizada. Tá? É uma variedade compacta e dura do mineral carvão que possui elevado lustre. Tá? Difere do carvão betuminoso por conter pouco ou nenhum betume, o que o faz com que arda com uma chama quase invisível. É o carvão mineral que apresenta um teor de carbono mais fixo, 92 a 98% de carbono, né, e baixo conteúdo de substâncias voláteis. As espécies mais puras são compostas quase que inteiramente por carbono, né, e possui alto poder calorífico. Tá? Ela foi criada pelo metamorfismo, né, ou seja, uma modificação, e está associada às rochas metamórficas, ou seja, rochas que trocaram se modificaram ao longo dos anos. Da mesma forma que o carvão betuminoso está associado às rochas sedimentares, tá? Então, onde se encontra bastante no leste dos Estados Unidos, né? As camadas de carvão betuminoso são mineradas na superfície no pântano de Allegheny, no Kentucky, e na Virgínia Ocidental. São as mesmas que são mineradas em profundidade, né, nos Montes Apalaches e na Pensilvânia. Bom, o livro era em inglês, né? Se puxar a sardinha deles ali, né? Para nós aqui, a gente tem duas regiões aqui, né, do Rio Grande do Sul, para nós aqui, que é então a região de Bagé, né, e a região da parte das Minas do Leão. Né? Então, uma parte desse carvão aqui do Rio Grande do Sul é usado pelas siderúrgicas, né, a siderúrgica rio-grandense e pela Aços Finos Piratini, né, na produção de aço. Uma boa parte desse carvão também é utilizada pelas indústrias de cimento, em Bagé, né, assim, Bagé e outras que tem ali, que são produtoras de cimento, e uma parte, né, nas termoelétricas de Bagé, lá, de Candiota, né, não é mais Bagé, de Candiota. Né? Então, e a parte que não vingou da utilização do nosso carvão aqui do Rio Grande do Sul, que foi a Companhia Rio Grandense de Nitrogenados, né, que era uma ideia de fornecer gás, né, tirado do carvão para a indústria. Né. Então, tem mais ou menos como é que se encontra, né, desde a turfa, né, que é basicamente uma matéria vegetal, já em decomposição, a hulha, a lignita, até chegar na tracita, que é o carvão mineral já. Bom, devido ao seu alto teor de cinzas e enxofre, o carvão mineral brasileiro não é muito utilizado industrialmente, a não ser nas localidades próximas às minas, que no nosso caso, né, na produção de energia e na indústria do cimento. Então, o que eu falei para vocês, né? Então, na indústria do cimento e na produção de aços. Tá? Então, aqui quanto à volatilidade do carvão, né, tem o betuminoso, carvão seco, de 40 a 50, o graxo, de 18 a 40, tá? O semi-betuminoso e o antracito. Acho que, se não me engano, a outra produção de carvão que tem no Brasil é em Minas. Aqui tem a parte de carvão, ó. Então aqui tem aqui no Rio Grande do Sul, a Butiá, que é Minas do Leão ali, Butiá, né? Botaram mais a procedência Butiá, mas a gente tem naquela região ali também Minas do Leão, Jacuí, tá? Tubarão e Criciúma em Santa Catarina. A Criciúma, se não me engano, chega a ser autodenominar a capital brasileira do carvão, tá? Ali tem por estado, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Tá? Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
né, e Resende. Interessante que Cabo Frio e Resende acho que fica, não, é Cabo Frio e Resende, mas a siderúrgica fica em Volta Redonda, né, onde são as coisas que no Brasil a gente não entende. O carvão fica em Resende, em Cabo Frio, e a siderúrgica foi feita em Volta Redonda, na serra acima, né? Pô, né, já está no litoral, faz um negócio no litoral, não. Não, aí a siderúrgica é em Volta Redonda. É como aqui também, né? Carvão é ali na volta do Jacuí, do Jacuí, Butiá, Minas do Leão, e a siderúrgica fica em Triunfo, né? Onde não tem jazida nenhuma de carvão. Vai saber, né? Porque essas coisas aqui no Brasil. Bueno, dentro do combustível sólido a gente tem a biomassa, né? Que é a lenha, né? Que é o mais antigo que o homem usa, né? Que é o combustível mais antigo que a gente usa, é a lenha, né? É um combustível amplamente utilizado no Brasil, né? Tanto nas aplicações domésticas como nas aplicações industriais, né? Para geração de energia térmica. Baixo teor de cinzas, ausência total de enxofre e umidade variável, né? Que vai depender do tempo, do tipo de, de corte, né? De plantio e corte para a gente fazer. Tá? Aqui a gente tem o poder calorífico das lenhas, né? Como informação. Então, aqui a gente tem a lenha de pinos, de eucalipto, então a gente tem biomassa, né, a partir da lenha de pinos, de eucalipto, da casca de arroz, do bagaço de cana, da casca de coco, sabugo de milho, tá? Ramas de algodão, resíduos sólidos urbanos, excremento de gado. Tá? Então, isso de 1990, esses dados aí, então não estão bem atualizados, estão bem mais atualizados, estão bem mais... a gente pode ter dados bem mais atualizados. Tem mais outros, né, tipos de biomassa. Tá, aqui tem a composição química, né, pinos, 49% de carbono, 6% em torno de 6% de hidrogênio, 44% de oxigênio, 0,06% de nitrogênio, 0,03% de enxofre. Tá? Os combustíveis líquidos. Tá? Os combustíveis empregados têm que ter, então a gente tem os hidrocarbonetos, né? Aí entra o óleo diesel, né? A gasolina, né? as naftas, né? Então, o benzol e os álcoois. O benzol é um tipo de álcool, tá? É um álcool não muito recomendável, porque tudo que tiver benzo, né? Tem anel benzênico. Se tem anel benzênico, anel aromático, ele tem problema de contaminação. Tá? É um contaminante, tá? Causa problema, causa câncer, causa um monte de coisa. Tá? Então, no Brasil, não sei como é que está o uso do benzol hoje em dia, mas, né, alguns países já foi parado. São agrupados em 4 classes: as parafinas, as olefinas, os aromáticos e os naftenos. Tá? Então, os hidrocarbonetos, que são geralmente derivados do petróleo, como a gasolina, a nafta, o querosene, o óleo diesel, o óleo combustível, tá? Que constituem as frações obtidas na destilação do petróleo. Apenas o óleo combustível é queimado em geradores de energia industrial. Tá? Óleos lubrificantes não podem ser queimados, gente. Não. Existe legislação que proíbe a queima de óleo lubrificante. Tá? Então, porque os óleos lubrificantes eles têm uma série de outros elementos que vai na formulação do óleo lubrificante que são contaminantes do ar. Os parâmetros que têm que ser avaliados, então, nos combustíveis líquidos, né, o teor de enxofre, a viscosidade, o ponto de fluidez, o ponto de fulgor e a densidade. Tá? Na família das parafinas, né, na série parafínica dos hidrocarbonetos, né, que
é sempre a partir de uma a equação, a fórmula química básica dos hidrocarbonetos é o CH4, que é o metano, tá? E depois, conforme vai se acrescentando mais uma molécula de CH2, né? Mais um carbono e mais 2 hidrogênios, né? Eles vai mudando, vai aumentando a cadeia, né? Vai tendo mais carbonos, né? Então vai aumentando o nome. Então a gente começa com metano, CH4, depois passa para o etano, tá? Depois vai para o propano, com 3 carbonos, depois o butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano e assim por diante, tá? Conforme, na realidade, não é conforme vai acrescentando. Na realidade, a gente parte, né, de uma molécula do tamanho do decano, né, um pouquinho maior do que a do decano, né, e a refinaria faz o quê? Ela vai quebrando essa molécula, passando, né, então, a partir de que entra em contato, por isso que quando eu falei ontem que tinha tanto na refinaria, tinha um monte de trocadores de calor, aqueles trocadores de calor fazem isso, né, através de modificar a temperatura, né, acaba que essas moléculas do petróleo, né? O petróleo chega a ter 24, 22, 24 carbonos, tá? Depende do tipo de petróleo. Então, tem de 22 a 24 carbonos, e conforme a gente vai passando, então, por temperaturas, né, conforme vai aquecendo ele, né, dentro da torre que eles chamam de torre de craqueamento catalítico, né, que é a torre de FCC, né? É a torre de craqueamento catalítico, tá? Então vai quebrando, passa por uma temperatura, quebra a molécula, vai quebrando, né? Até que tu chega na parte superior da torre, está saindo metano, tá? Mas uma grande parte do que sai da refinaria, né, saiu ali como octano, né, e uma mistura de octano e de heptano, né, para fazer a gasolina, tá? A gasolina não chega a ser só octanos, né? Tem uma parte de heptanos, né? Então isso tem a ver com qualidade de gasolina, né, que se queima mais fácil, que não queima mais, né, para dar poder calorífico, não é nem poder calorífico, é poder de explosão, né, para a gasolina. O que vai deixar a gasolina com mais explosão ou não, né, para dar rendimento para o motor, tá? Tem diferença entre a gasolina parafínica e a naftênica? Não, não tem, né? Depois que isso virou octano e heptano, né, não tem mais diferença nenhuma, tá? Porque havia uma história aí, uma lenda urbana, né? Porque assim, lá no polo petroquímico eles também produzem, às vezes, alguma coisa de gasolina, né? Como subproduto do polo petroquímico sai a gasolina, né? Então eles acabam botando no mercado aí, e às vezes alguns postos, umas redes de postos de gasolina compram e misturam, né? E havia uma lenda urbana dizendo que a gasolina feita, né, dos produtos do polo petroquímico, que é um produto naftênico, né, seria prejudicial aos motores. Não é prejudicial aos motores, tá? Não tem nada que seja prejudicial ao motor ali, tá? Então é só lenda urbana. A família das olefinas, né, que tem cadeia aberta com série parafínica, mas tem uma dupla ligação entre os átomos de carbono, tá? Essa família é caracterizada pela terminação eno, tá? Aí, em vez de ser propano, butano, é propeno, buteno, tá? E tem uma fórmula, tá? CnH2n, enquanto o outro era a partir do CH4, tá? E seria para cada carbono, tu tens dois hidrogênios, tá? Então, se eu tenho um carbono, né, tem 2 hidrogênios. Se eu tiver 2 carbonos, começa a partir de 2 carbonos, essa família, né? 2 carbonos com 4 hidrogênios. Então, seria o eteno, né? As olefinas podem unir-se com facilidade com o hidrogênio, formando a parafina. Ou também pode unir-se com o oxigênio, e nesse caso formará resíduos indesejáveis, comumente chamados de borras, tá?
E aí depois a gente tem as famílias dos aromáticos, né, que possuem a fórmula CNH2N-6, tá? Que é uma série benzênica, que é a série dos naftalênicos. E depois a gente tem a dos naftenos, das naftas, né, a família composta de saturados de estruturas sólidas. Cada átomo de carbono é ligado a outros 2 átomos de carbono, formando assim uma estrutura em anel. Cada carbono tem 2 outros elementos ligados a este, que pode ser com hidrogênio, né, ou com ambos. Os compostos são denominados adicionando ciclo, porque é uma cadeia fechada. Aí isso é mais a parte química de como funciona, né? Então, vai dar o ciclo, né, o nome da parafina correspondente, né? Aí é ciclo butano, ciclo pentano, tá? Benzol, tá? É obtido pela destilação de catrames de carbono, devido à sua alta octanagem e alto poder calorífico, é muito indicado para ser usado nos motores de combustão interna, tá? Não no Brasil. No Brasil ele não é permitido, tá? Porque, como eu falei para você, se tem benzo no nome, porque tem anel benzênico, se tem anel benzênico, tem produtos que são cancerígenos, tá? Então, apesar dele aumentar, que é o que uso na Argentina, tá? Então, o pessoal, a gasolina na Argentina é muito boa. É, muito boa, mas o subproduto deles lá, que vai para o ar, é cancerígeno. Tá de boa, tá? A sua principal desvantagem é o alto ponto de solidificação, que limita o seu emprego, né, principalmente em países frios. Esse inconveniente pode ser minimizado adicionando ao benzol alguns produtos químicos, por exemplo, a gasolina. Outro inconveniente é a dificuldade de se evaporar, portanto, que haja uma formação homogênea da mistura de ar mais combustível, é necessário que sofra um pré-aquecimento. Aqui, então, só para a gente entender um pouquinho o que é tal do pré-sal, né, e pós-sal, né? Então, por exemplo, ali, a gente tem ali, até 1997, né, esse lugar bem na primeira plataforma, ali, 1997, era uma plataforma bem próxima à costa ali, né? Então, de 124 metros de profundidade, né? Depois aí foi, né, Roncador, já em 1999, já estava com uma profundidade de extração a 1.853 metros de profundidade, tá? Que é chamada após-sal, né? Fica em cima da camada de sal, tá? A Petrobras é recordista mundial, tá, de extração de petróleo em mar aberto nas grandes profundidades, tá? Os americanos tiram petróleo do mar no Golfo do México, mas assim, ó, é parecido com 120 e poucos metros, 200 e poucos metros de profundidade, o Golfo do México ali, né? A fazer como a gente está fazendo agora, né, com o pré-sal, que vai a 7.000 metros de profundidade, só a Petrobras faz, tá? Só a Petrobras que tem tecnologia que a gente está dando de bandeja para os americanos, está dando de bandeja para os britânicos, né? Como o brasileiro é muito bonzinho, aqui não precisa nem revolução, não precisa nada, a gente entrega de bandeja, né? Mas essa exploração de petróleo a grandes profundidades é mérito exclusivo da Petrobras, né? Que cada dia está batendo mais recordes, mas os lucros não estão mais indo para a educação, que era o planejado inicialmente, né? Todos os lucros do pré-sal eram para serem investidos na educação básica desse país. E agora, todos os lucros estão indo para os sócios americanos. E a gente bate recorde de produção de petróleo e paga gasolina cara. Beleza. Tá? Então, aqui o que eu falei com vocês, a tal da torre catalítica, né? A torre de FCC, de fracionamento catalítico, né? Então, o que sai em cada parte da torre, né? A torre da nossa refinaria aqui, né? É uma torre
pequena, de pouca produção, tá? Uma das menores aí que tem, né? Apesar de toda a reforma que se fez nela, ainda é uma torre pequena, né? E a torre, se comparar a torre da refinaria com a refinaria em Canoas, né? A de Canoas é um salão de baile perto da, da nossa aqui. A nossa é uma antessala de médico ali, e a de Canoas é um salão de baile, né? Então, porque é muito antigo, né, o projeto. As características do petróleo, né? Então, mais ou menos ali o que a gente tem na faixa de extração, né? Onde que se encontra a faixa de extração, tá? Então, característica do petróleo, fatores geológicos como localização da jazida, idade, profundidade, determina a faixa de extração de cada um dos componentes, tá? Então, mas assim, se comparar, por exemplo, a Arábia Saudita, a Argélia, né, que parecem ser mais profundos a extração, né, em lugares mais profundos, mas é tudo em terra, né, tudo não é em mar, não é em mar aberto, né? A Europa, a Arábia Saudita, a Argélia, né, o norte da África, né, alguma coisa da Europa se tira do Mediterrâneo, né, alguma coisa se tira do Mediterrâneo, né, alguma coisa no Mar do Norte, né, há uma faixa. O petróleo ele é todo se encontra em faixas, né? Então assim, no Mar do Norte, né, que fica acima da Inglaterra, né, indo lá para Noruega, para Suécia, né? Ali é uma faixa de petróleo que se estende até a Sibéria, né? Então aqueles países são grandes produtores de petróleo, né? Mas também em mar, mas não em profundidade, né? Há uma produção de petróleo no Mediterrâneo, né? Mas a grande parte do petróleo mesmo não fica ao Mediterrâneo, fica embaixo do deserto do Saara, né? Então ali naqueles países do norte da África, né? Que é a África subsaariana, é subsaariana, que eles chamam, fica acima do Saara, né, que faz toda a fronteira do Marrocos até o Egito, né, ali tem uma faixa de produção de petróleo, do Marrocos até o Egito. Né, aqueles países todos vivem de produção de petróleo. Então, tem Marrocos, Argélia, Libéria, né, Egito, tudo ali, né, produz petróleo. Depois segue essa linha segue pela Arábia Saudita, né, vai pelo Golfo Pérsico, entra pela Pérsia, né, que é os países ali da Irã, Iraque, né, e vai até o Afeganistão, produzindo petróleo. Tá? Mas isso aí tudo, quase nada em mar aberto, isso aí tudo em, em, em terra. Essa faixa, né, do pré-sal, né, essa faixa de pré-sal não é só no Rio de Janeiro, não, ali, né, na Recôncavo, do Rio de Janeiro ao Recôncavo Baiano. Essa faixa do pré-sal ela começa na Antártida, né, passa pelas Malvinas. Né, ou vocês acham que a Inglaterra entrou em guerra com a Argentina por uma ilha que tinha, né, tinha 70, 80 pessoas criando ovelha, né? É só muito ingênuo para achar que a Argentina e a Inglaterra entraram em guerra por uma ilhazinha menor que São José do Norte, né, que os caras criavam ovelha no meio do Oceano Atlântico. Tá? Não, essa linha passa aqui pela nossa costa, aqui, essa linha de petróleo, tá? E vai embora. É vamos dizer assim, a última reserva de petróleo que tem. Visualiza-se o aumento da aplicabilidade dos combustíveis gasosos na indústria nacional, né, respondendo à demanda de fontes de energia mais limpas e eficientes, tá? Então, a utilização do GNV, né, gás natural veicular, né,
mas a gente também tem uma limitação, porque esse gás também vai ter vida curta, né? Então, a limitação do crescimento está na disponibilidade, na distância de centros consumidores, né, e dificuldade no transporte, né? Tanto é que, né, a Rio Grande a gente não tem GNV, né? Lá em Porto Alegre tem bastante carro rodando com gás veicular, e aqui a gente nem tem posto que forneça gás, né? Então, se uma pessoa tem um carro, compra um carro lá em Porto Alegre, que é movido a gás, vai viajar para o interior, está na mão, né? Já era. Porque tu acabou o gás, tu não tem como voltar para casa, né? Tá? O gás natural obtido em campos petrolíferos, né, tem sido muito explorado recentemente, porém deve ser transportado por gasodutos, que dificulta a maior utilização, dada a necessidade de investimento em infraestrutura. Tá? A composição é composto de diversos gases, né, metano, etano, propano, butano, nitrogênio, quer dizer, não foi ainda um gás que foi refinado. O gás liquefeito de petróleo, GLP, né, que é obtido pelo processo de destilação de petróleo, importante combustível, né, na aplicação industrial como doméstica, né, é composto basicamente por propano, propeno, butano e buteno, uma mistura, né. Os resíduos, né, e subprodutos, então, a gente pode ter, então, como combustível resíduos urbanos, agrícolas, pecuários, florestais, agroindustriais, né, os resíduos urbanos, né, compreende, então, o lixo e o esgoto, que eu falei para vocês, né? Os lixões ainda não são utilizados ainda como fonte calorífica aqui no Brasil. Não apresenta um alto poder calorífico, mas pode apresentar elevado volume em grandes cidades, sua utilização pode ser atraente, né? Então, utilizar o lixo, usar as composteiras para fazer gás, né, seria uma boa opção, né, para se ter uma fonte calorífica. Resíduos agrícolas, né, que são resultantes da colheita do processamento de cultivo, aí entra bagaço de cana, casca de arroz, casca de coco, né, basicamente quase tudo que sabugo de milho, né? Então, é interessante ser reaproveitável, né? Se usa bastante isso no Brasil, apesar que nos outros países aí, apesar de ter vários países que são agrícolas, não se utilizaram desse artifício. Resíduos pecuários, né? No caso, né, os excrementos bovino, ovino, suíno e de ave, é uma boa fonte também de queima. Resíduos florestais, tá? Então, nesses empreendimentos que a gente tem de reflorestamento de madeira para fornecimento de madeira para celulose, principalmente, né? Porque, então, a parte de galhos, folhas, né? Toda essa parte é desprezada no processo para se obter a celulose, né? Então, grande parte dessa madeira, por exemplo, que a gente tem aqui nessa plantação do taim, essas plantações de taim é para celulose, né? É para a indústria do papel. E quase toda essa parte que é descartada de galhos, de folha, de toda essa parte que é descartada, isso aí também pode vir a ser um subproduto utilizado na queima de combustível, como combustível. Então, esses resíduos agroindustriais são provenientes da indústria de transformação de produtos agrícolas, né? Os principais resíduos utilizados são oriundos das seguintes atividades agroindustriais: indústria do açúcar e do álcool, matadouros e frigoríficos, curtume, indústria da pesca, fábrica de doces e conservas, indústria de madeireira, indústria do papel e celulose. A tecnologia para o uso energético dos resíduos industriais são duas: queima em fornos e geradores de vapor e biodigestão anaeróbica. Tá? Aí tem uns termos mais, só para você ter uma ideia mais ou menos do que anda rolando aí de tecnologia, né, sobre a parte de energias renováveis, né?
Tem um termo que está se utilizando aí, dendroenergia, né? É um termo que está surgindo muito na parte da, do pessoal do conservacionismo, né, das energias renováveis, né? Mas é um termo bem antigo, né? Que é a energia das árvores, né? Seria sua utilização em processos térmicos. Então, esse processo de dendroenergia, a combustão de biomassa, da pirólise de biomassa e gaseificação da biomassa. Então, combustão de biomassa, a queima direta, a tecnologia de combustão mais antiga e mais difundida comercialmente. O processo de combustão da biomassa ocorre em 6 etapas consecutivas: secagem, emissão de voláteis, ignição de voláteis, queima de voláteis em chama e extinção das chamas voláteis, combustão de resíduo de carbono, que aí vai formar o coque, que é utilizado na indústria de metalúrgica, siderúrgica. Pirólise da biomassa, né, que promove a degradação térmica da biomassa em ausência total ou quase total de agente oxidante, havendo a formação de outro combustível sólido, líquido ou gasoso. Um caso particular da pirólise é a carbonização, né, ou seja, a produção de carvão vegetal. Né, uma forma lenta de pirólise pela queima direta de lenha com pouco oxigênio. Né. A tecnologia de pirólise orientada à obtenção de alcatrão, de ácido pirolinhoso, bioóleos, né, e gases combustíveis. Opa. No processo de biomassa oxidada, né, ou seja, queimada, a gaseificação térmica é semelhante à pirólise, exceto a transformação térmica dos resíduos sólidos. É determinada em presença de quantidade limitada de ar. O oxigênio produzido assim em gás combustível. Esse gás pode ser utilizado em caldeiras, turbinas geradores de combustão, né, e esse processo gera subprodutos sólidos e líquidos. Tá? E aí, só para a gente saber que, né, existem mais outros processos alternativos, né? A gente precisa de políticas energéticas, né, confiáveis, né? A gente tem que buscar combustíveis alternativos, né, como o biodiesel, né, e outros combustíveis alternativos, né? Mas tudo passa por uma política energética que, no atual momento, o Brasil não está vivendo com uma seriedade total sobre a política energética deste país. E por hoje é só, gente. Entrego para vocês, faltam 2 minutos. Eu disse que ontem foi curtinho, mas hoje judiei. Verdade. Valeu, então. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. O pessoal arrepiou, né? O pessoal não quis hoje. Já foi todo mundo pro latão. Buenas. Deixa eu desligar aqui. Cadê? Opa. Não posso ir trabalhar hoje. Não tem como.